muito bem-vindos a mais um podcast Por Trás do Balcão. Este é um canal da Rede Melhor Compra, voltado para levar conhecimento ao varejo farmacêutico, à indústria e às distribuidoras de nosso país. E hoje eu tenho a satisfação de estar aqui entrevistando mais um grande convidado, que é o Marco Túlio, especialista em contabilidade farmacêutica. O Túlio, vou chamá-lo assim, por intimidade, né? Mas o Túlio, ele é sócio proprietário da Atual Farma, que é uma contabilidade voltada para o varejo farmacêutico. Muito bem-vindo, Túlio. Muito obrigado, Adão. É um prazer estar aqui falando com você e com esse imenso público, né, do setor farmacêutico. Temos muito que conversar e aprender hoje aqui, né, e transmitir conhecimento e a nossa expertise para o seu público. Cara, eu gosto disso aqui, porque isso aqui é um bate-papo, realmente, né? E é uma troca de conhecimentos, né? Sim, sim. Eu venho para cá e aprendo muito com vocês, né? Todos os entrevistados que já passaram por aqui, assim como os que vão passar, e tanto quanto você, eu aprendo demais com vocês, porque vocês têm uma bagagem muito grande de mercado, de negócios, e eu acho isso muito bacana. É bacana, Adão. A gente também... a gente está no mercado há bastante tempo, no mercado farma, e assim, a cada dia a gente está aprendendo também, né? Aprendendo aí com os clientes, assessorando ele e ajudando ele no crescimento, na gestão da farmácia, né? E no crescimento, na evolução de cada um no dia a dia. Legal, legal. E, bom, esse mercado, nosso mercado é extremamente dinâmico, né? Extremamente regulamentado e altamente rentável, né? Há quem diga que o mercado farma não é rentável mais, porque no passado nós tínhamos aí, vivíamos uma situação completamente diferente do que é hoje, mas eu que venho do mercado farma há muito tempo, né? Já tem 35 anos que eu estou nesse mercado e passei lá pela farmácia 2.0, 3.0 e estou agora no 4.0, eu posso dizer e afirmar que o mercado farma continua e é talvez até mais rentável do que antigamente. O que acontece nos dias de hoje é que se não houver uma grande, um aperfeiçoamento na gestão, na forma de empreender, não dá certo, né? Mas eu quero começar te perguntando o seguinte, Túlio. O que é contabilidade para farmácias e drogarias? Então, Adão, a contabilidade para farmácias e drogarias, ela é uma contabilidade diferenciada, né? Ela não pode ser equiparada com uma contabilidade comercial, comercial em si, em geral. Por quê? Porque ela tem algumas particularidades, né, que a contabilidade de uma loja de varejo, uma loja de roupa, de calçados ou um material de construção não tem. Então, a contabilidade específica, especializada para farmácia e drogaria, ela tem que ficar muito atenta em quê? Ficar atento à segregação dos impostos, para o empresário não ser bitributado, a segregação do PIS, do COFINS, do ICMS, e também ser uma contabilidade mais voltada para a gestão, para ajudar aquele empresário na gestão do seu negócio, no dia a dia ali, né? Justamente eu achei bacana que é por trás do balcão o seu podcast, porque é o que a gente faz, é o que a contabilidade especializada tem a obrigação de fazer, que é ajudar o empresário por trás do balcão ali, no crescimento, na gestão e no planejamento tributário dos impostos dele. A forma de atuação, então, é sempre por trás do balcão, né? Que é o que geralmente todo contador sempre atua realmente por trás, né? Ali bem nos bastidores, sim, né? Sim. Por lei, a gente sabe que toda empresa ela é obrigada a ter uma contabilidade. E no caso de farmácia, que há regulamentações, né? Um punhado de resoluções, portarias, normativas. É mais importante ainda. E você falou uma coisa interessante, que é a questão da segregação, que às vezes o pessoal não entende, né? Porque ele acha que o contador que faz a contabilidade ali de uma padaria, do supermercado, é a mesma coisa de fazer de uma farmácia, e não é, né? Por causa da questão legal do PIS e COFINS. Do PIS e do COFINS. Na verdade, como a gente disse, assim, não é uma contabilidade igual às demais. E aí a gente tem notado que bastantes profissionais não têm atentado para isso, não têm atentado pelas segregações, né? Pelas
as brechas na lei, o que a lei fala, é bem específica no ramo farmacêutico, depende de estados, tem legislação específica, igual você pega no estado da Bahia mesmo, tem legislação específica para farmácia, a legislação de ICMS da Bahia é específica para farmácia e drogarias. Então, e aí a gente vê muitos profissionais que não são especializados passando por cima disso, né? Não sendo atento, justamente porque não é especializado, não dá aquela devida atenção, e também porque faz contabilidade de N segmentos, né? Então, assim, eu acho que o empresário ele tem que ter tem uma contabilidade voltada para o seu negócio, específica para o seu negócio, que eles vão ter todo o know-how, toda a expertise para ajudá-lo a crescer. Nesse caso, esse contador está ali mais para tirar uma guia do que realmente para fazer a contabilidade, né? Isso aí. A gente fala que são contadores, infelizmente, são amigos nossos, tiradores de guias, né? Tem alguns que são tiradores de guia. Tem muito profissional bom no mercado, mas tem aqueles que, infelizmente, não dominam o ramo e só emite a guia. Bom, pessoal, eu não disse aqui, mas ainda há tempo, né? O Túlio, ele faz a contabilidade de boa parte das nossas lojas aí, das lojas que são credenciadas à rede Melhor Compra, e nesse meio tempo nós já encontramos muita coisa. Quando a gente fala de um tirador de guia, justamente que já encontramos muita coisa desse tipo, né? Muita coisa desse tipo. Drogaria que muitas das vezes está pagando um imposto a mais porque o cara esqueceu de fazer segregação? Na verdade, assim, é até interessante porque o empresário hoje ele é muito aliciado, até um gancho que eu vou pegar aqui, ele é muito aliciado pelas empresas de recuperação de impostos, né? Sim. Então, assim, e aí ele vê, cara, nossa, eu tenho lá 10 mil, 20 mil para receber da Receita Federal, estou feliz e tal, bacana, mas você já pensou que houve 2 erros aí? Primeiro, o erro que você pagou a mais. Né? Exato. E se você pagou a mais porque alguém errou. Se você pagou a mais é porque alguém errou, né? Isso é muito bem dito aí. Alguém errou. E se alguém errou, e aí? Como é que fica a situação, né? Sim. Aí você está recuperando impostos. Beleza, mas você perdeu aquele dinheiro que você pagou a mais, você perdeu o seu fluxo de caixa, deu ruim no seu fluxo de caixa, e você tem que pagar uma comissão ainda para o recuperador de impostos. Então, assim, de certa forma, você está saindo prejudicado. Quão melhor é você não ter o imposto a recuperar, né? E seu imposto está sendo feito de forma correta, legal, embasado na legislação. Isso que é importante. E você acabou falando um negócio que às vezes que me chamou a atenção aqui, porque às vezes a gente tem as empresas de recuperação e elas são importantes, não estou tirando o mérito delas, porque elas estão aí justamente porque alguém errou e é necessário tê-las. Mas é muito importante que se tenha a ideia de que, primeiro, que eu não devo errar, segundo, que quando a gente fala de uma recuperação federal, ainda vai, né? Porque o país é muito grande, então o volume recuperado ali de impostos federais pagos de forma indevida acaba sendo irrelevante para o país. Os cofres. Mas, todavia, para o Estado, né, a recuperação de impostos pagos errado para o Estado já é outro departamento, porque o Estado ele é bem menor que o país, e aí, dependendo do quanto você estiver tentando recuperar, você acende aquele alerta lá, né? Na verdade, o Estado está muito mais próximo do contribuinte, né? Sim. Por ser menor, né? Então está muito mais próximo do contribuinte. Então, assim, tem que tomar cuidado com essas recuperações, devidas, são legais, mas tem que tomar muito cuidado, tem que se embasar muito bem, para ver se realmente vale a pena, né? Porque assim, eu gosto de usar uma frase que fala assim: quem tem teto de vidro não joga pedra no outro. Então, assim, querendo ou não, você está tirando um dinheiro que você pagou indevidamente do Estado. Mas e aí? Você está correto com seus impostos? Está sendo tributado certinho? Está emitindo todas as notas fiscais? Sim. Né? Bom, com essa conversa nossa aqui, eu acabo atropelando um pouco as perguntas, mas então um dos erros mais comuns da drogaria, que seria uma das perguntas que eu ia te fazer, né, da contabilidade para a farmácia, é a questão de imposto. Esse é um erro clássico, né? O grande gargalo, assim, é a segregação de impostos. O grande gargalo, que a maioria não tem atenção, não dá a devida atenção. Eu falo que o empresário, por isso que ele é bom ter profissionais capacitados, ter parceiros perto dele, porque o empresário no ramo farma, a gente sabe que
Hoje, antigamente, o empresário farma, mesmo ele errando, ele ganhava dinheiro, né? Hoje ele não tem margem de erro mais, né? Ele tem que controlar bem seus custos, controlar a CMV. Então, assim, e acaba que acontece muito que o empresário, ele vende no balcão, mas perde dinheiro no administrativo, porque ele não fica atento a essas particularidades, né? E o grande gargalo hoje, eu posso citar dois aqui, o grande gargalo é o cadastro de produtos, que os produtos vêm bastante errados, os produtos cadastrados errado, e de quebra também a bitributação, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, tá? Quando você fala cadastro de produto, nós estamos falando especificamente dos dados de NCM. Quando nós falamos do cadastro de produtos, porque hoje a tributação ela é embasada em três dados, em um tripé: NCM, CST e CFOP. Tá? Então, o empresário ele tem que procurar seu contador, conversar com ele, se embasar muito bem nesse cadastro aí, que é NCM, CST, CFOP e o CEST. Né? Que aí ele não vai ter uma certeza que está sendo correto ainda, porque nada adianta ele ter lá um sistema, um consult da vida, um e-mail que corrige esses dados e ele manda os relatórios para o contador e o contador não trabalhar isso de forma correta, né? Porque quem tem a expertise, quem tem a técnica de apurar os impostos é o contador, não é o empresário. Então o empresário faz a parte dele, que é cadastrar os produtos corretamente e tal, mas a apuração é do contador. Mas os grandes erros são cadastro de produto errado e tributação, não a segregação do PIS e do COFINS e do ICMS, substituição tributária. Isso é outra coisa que eu queria te perguntar. Além de segregar o PIS e o COFINS, a gente também quando tem substituição tributária no estado, por exemplo, como Minas Gerais, que é um estado que tem substituição tributária, na hora de fazer a segregação, eu tenho que abater também o ICMS. Tem que abater o ICMS, tem que abater. E, por incrível que pareça, a legislação de ICMS é uma legislação muito antiga. Eu comecei em contabilidade, eu tinha 14 anos, eu já tenho 24 anos, e o Estado estava começando a colocar a substituição tributária a partir de 2008, que começou mais. E, por incrível que pareça, até hoje ainda a gente encontra produtos cadastrados errado, de forma de ICMS, tributação errada, e não segregando o imposto, por incrível que pareça. Isso é uma coisa assim que, bom, esse é um dos erros, né? Mas eu tenho um outro erro aqui, depois nós vamos retomar esse assunto aqui, mas um outro erro que eu me lembro bem é que muitas das vezes a gente encontra drogaria que está pagando imposto, assim como tem quem paga a mais do que deveria pagar, tem gente que paga a menos. Sim, né? sim. Porque cadastra equivocadamente também ou porque faz outros tipos de manobras que não são corretos, né? Inclusive, essa semana passada a gente teve um caso desse, de um cliente, de um futuro cliente, que está pagando menos imposto. Então, assim, e isto é horrível. Talvez o empresário está ali, nossa, eu estou pagando menos, eu não quero aumentar a minha carga tributária, mas ele está formando um passivo tributário. Né? E aí, principalmente se ele estiver no Simples Nacional, caso tenha a fiscalização e seja provado que houve um pagamento a menor de imposto, a tributação é enorme. Né? A gente pega no ramo de perfumaria 25% de ICMS, sendo que no Simples Nacional ele estaria pagando 1,25%, 2%. Então, assim, mais uma vez, a necessidade de ter profissional qualificado, especializado na área. E já que você falou dessa necessidade, bom, agora a gente vem falando muito, né? Nós, principalmente lá da Rede Melhor Compra, falamos muito da farmácia se tornando um hub de saúde. Quando a gente se torna um hub de saúde, a farmácia hoje ela não tem só medicamento, né? Nós estamos falando aqui de medicamento, que é ali a lista positiva, neutra e negativa, né? Onde praticamente todos os medicamentos que nós temos na farmácia são isentos de PIS e COFINS, né? Tem hoje no Brasil aí cerca de 14 a 15 medicamentos que teriam PIS e COFINS e nem estão nas nossas prateleiras porque são medicamentos de alto custo. Mas quando a gente vai para o lado da perfumaria, que é uma das coisas que tem dentro da drogaria, aí nós temos outras situações, né? IPI,
além de poder ter produto de substituição tributária, temos também IPI e outras coisas mais. Sim. E até mesmo, assim, quando a gente passa pelo ramo de perfumaria, o ramo de perfumaria é um ramo muito complexo, né? Porque a contabilidade trata perfumaria, produtos que trata o corpo, produtos corporal. E a drogaria trata perfumaria, produtos diversos, até chama de varejinho, né? Isso. Então, assim, então há essa discordância aí. Mas quando a gente trata de perfumaria, a gente tem que tomar muita atenção, porque tem alguns produtos que tem segregação de PIS, de COFINS, tem segregação de ICMS, mas tem bastante produtos também que não tem essa segregação. E aí é muito comum a gente ver a contabilidade considerando todos os produtos como segregação. E aí entra na parte aí de pagar menor, né? E aí também tem outros impostos, tem IPI, nós temos também, não é muito comum, mas tem também a questão do ISS numa drogaria, né? Que é a prestação de serviço, principalmente de uma farmácia de manipulação, ou então uma perfuração de brinco, né? De orelha, aferição de pressão. Então, agora justamente está em alta isso. Está em alta a questão do consultório, né? Isso, consultório farmacêutico, a introdução dos testes, perfuração do lóbulo auricular, aferição de pressão, aplicação de injetáveis e outras coisas mais que dá para se fazer na farmácia. Com isso, a farmácia ela tem que mudar seu KNAI, né? Colocar como um prestador de serviço. Tem que fazer uma alteração contratual, fazer um ajuste nos seus KNAIs, né? Se não tiver como drugstore, é interessante que coloque drugstore. A gente até brinca que hoje a drogaria vende tudo, né, Adão? Sim, vende até remédio. Até remédio. Então, assim, ela tem que ter esse ajuste aí dos seus KNAIs. É bom verificar na vigilância sanitária estadual, porque tem algumas vigilâncias, apesar de a gente seguir a ANR, mas tem algumas vigilâncias que não aceita alguns KNAIs dentro da drugstore, mas a gente tem que ir se adaptando aí, fazer essa alteração e também ficar atento à tributação, tá? Principalmente para ver que talvez a drogaria já está em um patamar tão alto de faturamento que a alíquota de prestação de serviço é uma alíquota maior. Então, talvez a drogaria está em um patamar tão alto de faturamento que talvez não compensa ela oferecer esse serviço por causa do imposto. Né? Então, isso tem que ser analisado também, e aí isso é bom discutir com o contador. Por isso que é importante ter o contador do lado, né? Porque, por exemplo, nós sabemos que preservativo é um produto que é isento de imposto. De imposto. Todos os estados do Brasil se uniram e isentaram o preservativo de imposto. O preservativo tem um adendo, viu, gente? Vou dar uma deixa aqui. O preservativo é o seguinte, aqui no estado de Minas Gerais, o preservativo ele é isento de ICMS. Sim, exato. Né? Todavia, empresas do Simples Nacional não é isento do ICMS. Porque ela teria que ter direito, mas o governo foi lá... Por causa do benefício de ser Simples Nacional, de ter uma tributação simplificada, se você pegar lá o anexo 5º do ICMS, você vai ver, artigo 5º, parágrafo 1º, você vai ver que o preservativo é tributado pelo Simples Nacional, tá bom? E, além disso, nós temos outros produtos, que nós vamos falar em alguns pontos para frente, sobre o planejamento tributário, e aí vocês vão entender o que é um planejamento tributário e qual a importância do contador na sua empresa. É por isso que eu estou te perguntando, porque, assim, às vezes o camarada pensa assim, eu tenho uma drogaria aqui do meu lado que eu compro o mesmo preservativo que ele compra e ele vende mais barato, mas ele recebeu um benefício do governo simplesmente por causa do regime tributário que ele está enquadrado, né? E a drogaria, porque essa questão do enquadramento do regime tributário é muito importante. Muda. Né? Gente, o enquadramento do regime tributário muda totalmente a forma do empreendedor pagar seus impostos. Tá? Então, assim, tem que fazer. E nós estamos chegando no final do ano, no último trimestre, a hora de mudar a tributação é janeiro. Então, a hora de a gente fazer o planejamento tributário é agora, que aí a gente já tem dados, né, dos 3 últimos trimestres, encerrou o último agora, dia 30 de setembro, então a gente já tem os dados do trimestre, e aí a gente faz uma projeção, né, embasado no que ocorreu para a gente ver qual que é o melhor regime tributário da empresa. Nem sempre Simples Nacional é o melhor regime, tá? E isso é muito importante. Cara, eu tenho visto isso, porque todos nós acaba virando um vício, né?
você acaba indo naquela tendência de que estar no simples é muito bom, aquele negócio todo, que é tudo simplificado. Sim. Na verdade, só chama simples porque o governo pegou todos os impostos e alocou tudo em uma única guia do DAS, né? Integrou, né? Na verdade, se você pega a sua guia de Simples Nacional, você vai ver que tem N impostos aí. Tem PIS, tem COFINS, tem ICMS, tem CPP, que é o tão temido INSS, né? E tem ISS e tem ICMS. E tem RPJ, Contribuição Social. Ou seja, a guia do Simples Nacional, ela compõe impostos federais, municipais e estaduais. Tá? Então, assim, de simples não tem nada, só o nome. Só o nome. De simples não tem nada, só o nome. Talvez por ter o nome de simples seja tão desejado por todos os empresários, né? Sim. Mas, vamos lá. Então, se os erros mais comuns que a gente vê é de tributação, né? Da tributação monofásica ali, né? Principalmente isso, né? Mas tem algum outro erro que não sejam esse, que também pode ocorrer? Tem sim, cara. Assim, quando a gente pega, a gente vê muito. Eu nem posso dizer que seja erro, eu acho que é muito. Talvez o contador não pensar como empresário, é a parte de departamento pessoal. Existe bastante falha, bastante demanda aí no departamento pessoal que eles não dão atenção. Veja bem, talvez o empresário contrata um horista. Vou contratar um horista para trabalhar 6 horas para mim, mas ele não tem uma comparação entre trabalhar 6 horas e 8 horas. Qual que é a diferença disso de salário? Então, nem sempre um horista é melhor do que um mensalista. Tem essas questões. Tem também a parte de gestão mesmo de pessoas, que hoje a gente traz, né, o colaborador da gente muito próximo da gente, e aí existe ainda empresários, empreendedores que não vê a importância do seu profissional, do seu funcionário lá dentro, e aí dá bastante conflitos. Então, assim, essa parte de gestão de pessoas também, por a gente estar bem próximo do cliente da gente, a gente consegue notar bastante que a gestão de pessoas em si, por parte de relacionamento, por parte de convivência, não é muito legal, e aí a gente tenta ajudá-los nisso aí. Até mesmo porque a maior parte das drogarias não tem um RH próprio, né? O cara faz muito ali no feeling, né? A indicação sempre é de um amigo, de um parente ou de alguém que chegou e deixou um currículo, né? Não tem a avaliação de um especialista. É isso aí, é verdade. E aí, como a gente já tem um know-how, né? Assim, a contabilidade, o contador em si, né, ele trabalha com todas as áreas, então ele tem um know-how aí que ele pode ajudar, né? O contador ele pode ajudar bastante o seu cliente. Outra questão que eu me lembrei aqui agora, isso assim, acontece muito, é a questão nós temos 2 casos, a questão do Prolabore, que a maioria dos caras não tira o Prolabore, não faz uma retirada de Prolabore, então faz uma retirada que não condiz com a realidade da empresa. E nós temos também que a maioria que a gente vê, os caras não fecham o balanço patrimonial, né? Não fecha o balanço, não faz a distribuição do lucro, e isso impacta na declaração de imposto de renda dele da pessoa física, né? O empresário está constituindo bens, comprando casa, comprando moto, comprando terreno, com um salário mínimo de Prolabore, e assim, a empresa dele não dá lucro, não dá nada, né? Então, assim, isso tem que ficar bastante atento também. E tem um meio bem grotesco também, que infelizmente, uns 15 dias eu tive, eu vou falar assim, que eu fiquei surpreso com a orientação de um amigo nosso no estado da Bahia, que estava orientando o cliente dele a não emitir as notas fiscais. Então, assim, isso é um erro muito comum. Vender e não emitir nota. Então, assim, e esse erro traz o quê? Traz falta de gestão, sim, controle de estoque que não tem, controle de perda, controle de extravio, não faz segregação, não faz fluxo de caixa. Então, assim, o único erro de você não emitir nota e ainda corre risco de ser autuado pelo fisco. Não, e ainda tem uma seguinte situação. Se o funcionário que estiver ali não for extremamente honesto, se arruma um sócio, né? Porque não tem controle de nada. Então, tanto o produto pode ser desviado, quanto o próprio dinheiro do caixa. Dinheiro em si. E assim, a carga tributária nossa, ela é um pouco elevada, né? Então, se o empresário ele fica com medo, então o empresário tem que dizer, eu não vou emitir as notas fiscais porque eu vou pagar muito impostos.
mas talvez ele está pagando de forma errada, talvez ele emitindo as notas fiscais corretas e tendo uma assessoria bacana, ele vai pagar o imposto justo. Sim. Né? O que é justo para ele. Porque se você for partir pela tese também, quando você faz uma precificação de um produto, você já não embute os impostos ali? Teoricamente tem que estar. Ter embutido. Sim. Então, quem que está pagando os impostos? É o consumidor final. Então, assim, a partir do momento que você não emite as suas notas fiscais, você está querendo colocar mais lucro no seu bolso. Né? E esse lucro até onde é vantajoso. Né? Essa análise sua é uma análise bacana de se fazer, porque muitas das vezes a gente fala que o governo cobra altos impostos, reclama muito, mas a gente tem que lembrar que quem paga o imposto é o consumidor final. Claro que eu, como consumidor, de qualquer coisa que eu vá comprar, eu estou pagando impostos no país. Então, seja supermercado, drogaria, padaria, qualquer um, material de construção, paga imposto. E paga imposto altíssimo. Né? Claro que no nosso segmento, uma das coisas que eu até conversando com um amigo nessa sexta-feira, nós estávamos falando justamente sobre a questão de impostos. Em Minas, eu vou falar a situação de Minas, que é onde nós vivemos, né? Nós precisamos de uma representatividade no Congresso para tentar realmente algo que não só em Minas, mas eu acredito que em todo o Brasil, seja voltado para o consumidor. Porque você, veja bem, aqui em Minas Gerais, produtos veterinários, medicamento veterinário é isento de impostos. E medicamentos para uso humano não é isento de impostos. Ou seja, eu pago ICMS no medicamento, mas não pago ICMS no medicamento para uso veterinário. Aí, ou seja, eu não estou desvalorizando, não quero polemizar aqui, nem desvalorizar a figura do animal aqui, mas, poxa vida... A importância, né? A importância, né? A importância que nós damos para que o meio político dá, né, os nossos governantes dão realmente para o cidadão. Ninguém fala dessa desoneração de impostos sobre medicamentos, que é algo de suma importância para a população. E nós estamos falando de seres humanos e de sobrevivência, né? Exato. Então, assim, realmente a gente precisa de uma representatividade melhor para estar revisando, né? A gente precisa da tão esperada reforma tributária que não sai do forno aí, e a gente está ansioso para isso acontecer, né? Que vai dar mais transparência e vai ajudar a gente melhor, né? Nessa questão tributária da gente. A gente vai trabalhar melhor com essa reforma, se um dia acontecer. Eu espero que aconteça. É o nosso sonho, né? Tomara que seja sonho e não uma utopia, né? Tomara que não demore. Mas vamos lá. Bom, quais as funções específicas de um contador na área de tributação farmacêutica? Então, o contador na área de tributação farmacêutica, ele tem que ficar, a gente já abordou alguns temas aqui, ele tem que ficar muito atento nas questões tributárias mesmo, nas questões de segregações, tanto estadual quanto federal. Municipal é menos, porque municipal não tem muita segregação. Mas né? Quando na casa do município, quando tem município só quando tiver serviços, né? Mas principalmente na área federal. Na área federal ele tem que ficar muito atento, porque a lista de produtos ela é uma lista extensa, sabe? Então ela é uma lista extensa, ela pega desde medicamento até alimento. Hoje, como farmácia vende de tudo, então sim, tem N produtos no ramo alimentício que é isento de imposto também. Tá? A gente tem o exemplo leite, que é isento de imposto, e farmácia vende leite, né? Água mineral. No caso do Simples, entra a mesma situação do preservativo? Como é que funciona? Então, o Simples Nacional, hoje, se a gente pegar um faturamento de leite de uma farmácia e drogaria, gera em torno aí de 8% a 10%, mais ou menos. Não, 8% a 10% é muito, né? Uns 5% mais ou menos, né? De leite, né? Entre leite, água. Então, assim, apesar de ser um percentual baixo, mas dependendo do volume de venda do cara, é um valor alto. De receita, né? Sim, exato. De receita. Se você pegar aí que 85% dos medicamentos são isentos de PIS e COFINS. Então, você fica aí na casa de 15% que não são isentos de PIS e COFINS.
Sim. Desses 15%, se nós colocarmos aí leite... Nós temos leite, nós temos... Água mineral, preservativo, essas coisas assim, dá na casa aí de 3%, 2%, 3%. Aí nós temos papel higiênico, creme dental, né? Essas coisas que hoje uma drogaria agregou isso ao mix. Então, o contador tem que ficar atento, porque são duas tabelas. Nós temos a tabela do segregação de PIS e COFINS, do monofásico, e temos a segregação da alíquota zero, do PIS e do COFINS, são coisas diferentes. Quando você diz água também, eu me lembro que um dia nós conversando, você disse para mim que tinha uma diferença da água de 500 ml para 1,5 litro, né? Tem uma diferença. É só a água de 500 ml que é alíquota zero. De 1,5 litro não é água, né? Não. Eu tenho que tomar cuidado. Se você for comprar para revender, água de 500 ml, não compra acima disso não. Bom, tá. Então, uma das perguntas seria como deve ser a relação do empresário com o contador. A relação deve ser a mais próxima possível, né? Na verdade, tem que ser quebrado aquele tabu de que o contador é inimigo do empresário e trabalha para o governo. Né? Na verdade, assim, se a gente for levar na ponta do lápis, o contador ele faz N atividades para o governo, muitas atividades para o governo. Mas e quem paga os honorários, quem paga o salário é o empresário. Então, o contador ele tem que estar mais próximo do empresário possível. Quando eu falo próximo, eu não falo próximo de localização, eu falo próximo de informação, de gerir, ajudar a gerir, próximo de companheiro mesmo, né? Sim, de ser parceiro. De poder pegar o telefone e ligar. Ter essa relação aberta. Quando você for tomar uma decisão, que o contador ele é a pessoa, o profissional ideal para te ajudar na tomada de decisões. Né? Porque depois que você já tomou sua decisão, você já fez um financiamento, já fez um empréstimo, o contador não tem nada que ele possa fazer mais. Então, o contador é o profissional capacitado que vai te ajudar disso. Então, assim, nós temos que quebrar esse tabu de que o contador é inimigo, é um mal necessário, a gente tem que quebrar esse tabu de que o contador é um mal necessário, e o empresário vê o contador como um parceiro dele mesmo, nas tomadas de decisões. Tá? Claro que, para isso, o contador também tem que investir. O contador tem que investir em tecnologia, em informática, em pessoas, tem que se reciclar cada dia e se inovar também, porque senão a gente cai naquela questão de ser só aquele contador enviar guias. Né? O contador hoje ele tem que estar muito mais voltado para gerir, para gestão, para ajudar, para apoiar o empresário do que mandar os impostos para ele. Aquela velha máxima, né? A gente precisa ter um relacionamento, aquilo que semana passada eu acabei fazendo contigo, né? Você pega o telefone, liga e fala, tô para fazer um negócio aqui, isso aí. Posso fazer, devo fazer, e ser transparente, porque cedo ou tarde isso vai aparecer lá na hora da declaração do imposto de renda. Não precisa ter medo do contador, né? Não precisa ter medo. O contador está ali para te orientar. Eu digo assim, claro que é uma comparação, mas a gente está ali para ajudar a sua empresa a crescer, a você ter bons resultados, bons frutos. E aí tem que ter esse estreitamento de relacionamento entre os dois. Dito isso, então, qual que é o maior pecado que as farmácias cometem em relação à contabilidade, a gestão contábil? Então, dito isso, assim, o maior pecado de gestão contábil é justamente não arrolar o contador nas decisões dela. Entendeu? Vamos supor assim, não ser 100% participativo, o contador nas decisões. O cara vai lá, toma uma decisão, aí depois que já está tomado, que a gente descobre, e aí a gente vai, claro que a gente vai ajudá-lo, vai apoiá-lo, mas talvez tem casos que nem soluções tem mais. E diante disso que você está falando, então o ideal seria quase que formar um conselho, né? E aí você forma um conselho, eu preciso fazer isso. Sim. E agora dentro daquele conselho, né, seja ali com o seu sócio, ou mesmo o empreendedor que está ali sozinho, né, seja com a rede, começar a tomar opinião e chamar o contador e mostrar, falar, a situação é essa, eu quero montar isso. Sim. A gente vai voltar naquela velha máscara, a gente estava comentando que o empresário, infelizmente, ele vende e perde dinheiro na administrativa, porque talvez o empresário está tão focado no operacional, ele está tão focado em vender e esquece de analisar números, né? Esquece de ver o por trás do balcão, de ver o por trás do balcão, o que acontece. Então, assim, e aí ele acaba perdendo.
porque ele não vê a atividade, essa atividade administrativa, a atividade da contabilidade, ele não vê como uma atividade importante, ele vê como uma atividade um mal necessário. E isso não tem que acabar. Por quê? Porque é atrás do balcão que ele ganha dinheiro. É lá no escritório que ele ganha dinheiro. Ali ele vai vender, mas nem sempre aumenta, você é prova viva disso, da gente aqui conversando, nem sempre aumento de faturamento é aumento de rentabilidade. Na maior parte das Na vezes, maior parte das não vezes é. não é. Né? Então, assim, quando ele tem um profissional, um contador, tem vocês, que é a Rede Melhor Compra apoiando, fica muito mais fácil para ele. Né? Tem profissionais capacitados. Então, assim, o grande erro que eu vejo hoje é esse, é não aproximação da contabilidade. Eu acho isso importante, você falando, eu acho importante porque eu fico... bom, eu já fui dono de drogaria e atual era o meu contador, e uma das coisas que a gente sempre conversava no nosso bate-papo era justamente na formação de preço, né? Só retomando tudo que nós já falamos aqui, você está próximo da contabilidade, é tão importante que na hora de formar o preço, é importante saber onde estão os impostos, porque isso vai fazer parte da composição. Isso vai fazer parte da composição. Custos, né? Os custos variáveis, custos fixos, custos variáveis, operacionais, né? Próprio quanto que eu quero ganhar em cima disso. Então o cara forma o preço e fala, eu quero ganhar 10%, mas 10% vai ser suficiente? O cara vai lá e faz um markup, vai ser suficiente? Não vai? Né? Então, assim, tem que estar bem embasado. E assim, e o contador, gente, ele tem conteúdos para repassar para vocês. Bastante. Muito, né? Não é pouco não. Bom, lá na Atual eu costumo dizer para o pessoal o seguinte, que eu conheço bem o Túlio e conheço a Axia, né? Diz que por trás do todo grande homem tem uma grande mulher. Mas a gente conversa bastante justamente sobre isso, sobre mercado, sobre negócio, principalmente sobre farmácia, para descobrir qual o melhor cenário. E nessas avaliações é importante até olhar, porque muitas das vezes você já pode abrir, dependendo do cenário, pode abrir já como lucro presumido ou lucro real, correto? Sim. Então, a questão do planejamento tributário é muito importante por causa disso. Porque, vamos lá, você vai construir uma farmácia do zero, uma drogaria do zero. Então, o que a gente faz? A gente faz o planejamento daquela drogaria, dependendo do mês que ele vai iniciar as suas obras. A gente, olha, o cara vai gastar 4 meses, a gente sabe hoje uma drogaria para ela, uns 90 dias, né? Para ela estar funcionando, começar a vender seu primeiro produto em torno de 90 dias. Sim. E aí a gente faz um orçamento, a gente bate um papo, conversa com o cara, vai assim, quanto que você vai gastar? Qual que é o seu planejamento de venda? Porque dependendo, o cara já pode começar como lucro real. Sim. Entendeu? Dependendo do mês, ele já pode começar como lucro real. Mas, cara, como assim? Cara, lucro real, assim, no meu ponto de vista, é um dos sistemas mais justos que existe de pagar tributos, é o lucro real. Porque você paga seus impostos, parte dos seus impostos sobre o lucro. Quando você pega Simples Nacional e lucro presumido, você tem um sócio oculto que é o governo. Né? Então, se você recebeu, se você teve inadimplência, ou se você não está dando para pagar suas contas, o governo está... Se o produto venceu... Se o produto venceu, o governo está pegando a parte dele. Então, assim, o lucro real, ele nos dá essa, né, essa volatilidade, essa elasticidade de trabalhar o produto, sabe? Então, dependendo, a empresa pode começar como lucro real. Bom, você me fez lembrar, porque a gente presta consultoria de abertura de drogaria, e você está lá junto, né? A gente indica sempre a Atual, e essa é uma análise, porque quando você vai abrir uma drogaria, não basta simplesmente fazer a documentação, aquele negócio todo e tal, tem que analisar seu ponto, tem que fazer a contagem de passantes, fazer o estudo de geolocalização, né? O estudo de geomarketing, aquele negócio todo, e naquilo ali você faz uma previsão, quanto que eu vou começar vendendo. Vou inaugurar a drogaria, ela vai inaugurar vendendo R$150 mil. Nós já tivemos um caso aqui de drogaria inaugurar vendendo 400 mil. 400 mil. Ou seja, no primeiro mês esse cara praticamente rompeu a primeira faixa do Simples Nacional. Do Simples Nacional. Então já não é simples mais. Na verdade, é a segunda faixa. A primeira é 180, né? Na verdade, então, gente, o que acontece? O Simples Nacional tem as suas vantagens, o lucro presumido também e o lucro real também. Por isso que é interessante
o planejamento tributário, a importância do planejamento tributário. Muitas vezes, o empresário não sabe como que apura os seus impostos. Olha, como que é pago meus impostos? Então, assim, o Simples Nacional ele tem uma pegadinha muito grande, que é o quê? Ele calcula, para definir a sua alíquota do Simples, dos seus impostos, ele pega o faturamento dos últimos 12 meses. Então, nós vimos muito isso na pandemia. Nós tínhamos drogarias lá que, um exemplo, isso aconteceu em todos os setores, mas principalmente drogaria, que teve um acréscimo de 30% de receita. Veja bem, está impactando agora. O crescimento que você teve em 2020, 2021 das suas vendas está sendo refletido agora na sua alíquota do Simples Nacional. Aí a pessoa liga, olha, Túlio, a minha alíquota do Simples eu estou vendendo menos, mas está mais alta. Por quê? Está errado, não está errado. É porque é retroativo a 12 meses. E 12 meses atrás, seu faturamento estava lá em cima. Então, isso é uma pegadinha que você tem que ficar atento a ela. A segunda questão do Simples Nacional também é o seguinte. Quando você abre um CNPJ novo, vou lá constituir uma empresa, uma drogaria no Simples Nacional, bacana, só que ele faz a projeção como não tem retroatividade de últimos 12 meses, o que ele vai fazer? Projetar você para os próximos 12 meses. Então, se no primeiro mês você faturou 30 mil reais, ele vai pegar 30 mil multiplicado por 12, dividido por 12. Beleza, vai dar os 30. No segundo mês, faturou 50, já vai somar. 30 mais 50. Ou seja, 80 vezes 12 dividido por 2, ou seja, a sua alíquota já vai aumentar, já vai ultrapassar dos 180 mil a sua alíquota progressiva. Entendeu? Então, assim, mas eu não faturei os 180, não saí, beleza, mas na projeção dos próximos 12 meses você saiu. E o lucro presumido, o lucro real não tem isso. Então, assim, quando a gente abre uma empresa e começa a ver que ela está saindo fora da curva, é hora de chamar o empresário e conversar com ele para a gente já planejar a saída dele. Isso é muito relativo, né? Porque vai de cada caso é um caso, né? Ou seja, eu vendo 120 mil, estou no lucro presumido. O cara ali vende 140 e o Simples Nacional é o melhor formato para ele. Sim, por isso tem que ser estudado caso a caso. É claro que a gente já tem uma média, pela quantidade de drogarias que a gente tem, pela experiência, pela quantidade de tempo que a gente já faz, a gente já tem uma média, a gente já tem um perfil de drogaria que vai encaixar no Simples, uma drogaria que vai encaixar no lucro presumido e outra que vai encaixar no lucro real. Mas cada caso tem que ser analisado individualmente. Quais pontos você tem que analisar? Mix de produto, você tem que analisar o mix de produto do cara, você tem que analisar a quantidade de funcionários que o cara tem, que a empresa tem. Você tem que analisar de onde que ele compra os produtos, porque isso influencia também. De quais fornecedores, se ele compra o fornecedor do Simples, do lucro presumido, do lucro real. Então, tem que ser analisado caso a caso. Então, o planejamento tributário é um estudo muito detalhado e requer especialização para fazer ele. Bacana. Bom, então tá bom. Já nós estamos falando de planejamento fiscal e tributário desde o início. Como que deve ser feito? Então, planejamento tributário, igual eu disse aqui anteriormente, o ideal é que se faça quando você tem o máximo de dados possíveis, né? Então, igual nós estamos agora, fechamos o terceiro trimestre, no meu ponto de vista, agora é o melhor época para fazer um planejamento tributário. Porque em janeiro você só pode mudar de regime em janeiro. Então, um regime, você era no Simples, escolheu o lucro presumido ou o lucro real, ou vice-versa, você era o lucro presumido e voltou para o Simples Nacional, você tem que estar muito bem embasado, você e o seu contador. Tem que te dar segurança, tem que estar muito bem embasado, porque essa decisão é para o próximo ano. Os 12 meses é válido para esse planejamento tributário seu, então você tem que ter certeza no que está fazendo. Tá? Agora, vai acontecer casos que você planeja uma coisa, aconteceu na pandemia, né? A gente não esperava uma pandemia. Sim. O faturamento extrapolou. Então, a pessoa que fez um planejamento assertivo ali, ela teve sucesso. A gente tem case de sucesso, que você sabe muito bem quem que é. Muito. A gente teve casos de case bastante de sucesso, que foi crucial para o crescimento da empresa. Sim, já teve drogaria na rede que praticamente triplicou o faturamento e mais do que triplicar foi manter, né? Porque crescer, se tem uma coisa que o pós-pandemia fez e está fazendo, é que a maré baixou, né? Acabou aquela euforia, né? Exato. Quando a maré baixa,
você pega quem está com a calça na mão. Porque maré alta está todo mundo surfando na onda, né? E aí, com planejamento, sem planejamento, só que quando a maré baixa, a gente começa a ver agora os números, né? E tudo isso é baseado em estudo, né? Em estatística, em análise, né? Análise de gestão comercial, né? Gestão administrativa, gestão fiscal. E tudo isso é levado em consideração justamente para... dentro desse planejamento aqui, o mercado está crescendo quanto? O mercado cresce 15%, eu também preciso crescer 15%. Né? Eu crescendo 15%, quando é que eu posso contratar um novo funcionário, Túlio? Quanto que eu preciso vender para que eu possa contratar um novo funcionário e aquela venda, aquele custo seja absorvido pela venda e eu tenha resultado, né? Porque a gente vê muito isso. Qual que é o meu ponto de equilíbrio, né? Coisa que eu tenho que vender para zerar as contas, né? Então, isso tem que ser muito bem analisado. Eu falo que quando você tem pessoas que te ajudam, você realmente está por trás do balcão ali, está estudando o número, estudando o relatório, estudando a sua DLP, né? Você vai ter decisões sólidas. E decisões sólidas, você está muito mais propício a atravessar furacões, né? Você tá muito mais seguro, muito mais embasado, né? Ou seja, é muito mais fácil você sair de furacões. Bom, tudo isso que a gente fala, a gente sempre vem falando para pequenos e médios proprietários de farmácia. Né? Eu tenho 10 farmácias, Adão, como a gente tem aqui na rede, né? Associado tem 10 farmácias. Eu tenho 10 farmácias, minhas 10 farmácias faturam aqui 5 milhões de reais, né? 4 milhões de reais, né? E como que é a situação? O que eu devo fazer, né? Porque não é porque você tem 10 farmácias, você tem um faturamento de 4 milhões, de 3 milhões, que você deixou de ter ali, de estar de trás do balcão. Pelo contrário, você está sempre atrás do balcão, você lida muitas das vezes com o cliente ali de perto, né? E diferente de uma grande rede que tem toda uma estrutura, todo um back-office por trás daquilo ali, né? É interessante você, né? Assim, a gente está falando bastante da parte administrativa, mas é interessante também o dono, o empresário, e sentir sua área de venda, né? Ir lá ver, né? Como o cliente, né? Ver o que está precisando, o que está faltando, um olhar mais crítico, né? E ele só vai ter esse tempo de fazer isso a partir do momento que ele dá importância real para o seu negócio. Né? Então, assim, ele começa a criticar, ele começa a ver, cara, eu posso melhorar nisso, posso melhorar naquilo. A gente tem a vantagem de você ser uma farmácia solo, então uma farmácia com várias filiais, que você não é engessado, né? Diferente de grandes redes, que você é engessado, você tem que seguir aqui um cronograma, e você pode fazer o seu molde, né? Então, isso é bacana. Mas o empresário tem que ficar sempre atento a isso aí, essas inovações e a parcerias aí que vai ajudá-lo. O sistema também, frente de loja, ele é algo importante, né? Sim. Hoje a gente tem bons sistemas no mercado, mas tem que ser um sistema que dê números e que dê dados eficazes, né? Também não adianta nada o empresário ter uma Ferrari de sistema e não saber não usá-lo. Usar só para emitir cupom fiscal. Aí ele pode ficar com um sistema ruim. Se ele usar só para emitir cupom fiscal, não serve. Então, assim, é muito mais complexo, né, Adão, a gestão de uma farmácia do que só vender, né? O cara acha que é só vender. Então, tem N coisa, tem sistema, tem emissão de nota, tem controle de impostos, controle de faturamento, controle de estoque. Então, assim, o empresário tem que ficar antenado nisso. Cara, bom, isso é uma coisa importante porque o que acontece? A gente precisa estar aí hoje, a gente vê muitas drogarias que reclamam, né? Reclama do contador, reclama do sistema e muitas das vezes não se posicionam realmente frente ao problema da forma que deveriam se posicionar, né? Entendendo que ele é responsável por parte de toda essa gestão, por todas essas informações, né? O sistema sozinho não se autoalimenta. Eu preciso cadastrar o produto e como nós falamos aqui logo no início,
O produto tem ali NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, Sim. tem o CST, CST, CFLP, né, o CEST. CEST. Então, assim, isso tudo vai influenciar nos impostos que eu vou pagar ou que eu vou deixar de pagar, Sim, né, sim. na composição do preço do produto que eu vou vender lá na Sim. frente. Diante disso também, eu preciso, então, de um sistema que me dê isso, que me dê um CMV correto, né? Porque o custo da mercadoria ele é importante. Importantíssimo. Qual que é o custo desta mercadoria? Quanto custou essa mercadoria que eu estou vendendo? Né? Porque é uma das coisas que a gente encontra muito na drogaria que ela não faz, né? Ele não tem noção. Ele não tem noção do custo da mercadoria dele. Né? Na verdade, quando a pessoa não tem uma gestão apurada, ele acha que comprou por 100 e vender por 130, ele está ganhando R$30. Sim. Né? Então, assim, meu custo foi 100. Não, não foi. Né? Então, assim, por isso que ter sistema e passar tudo para o sistema é importante. Ele vai ter custos operacionais, custos fixos, custos variáveis, vai ter o próprio CMV do produto, ele vai conseguir ver a margem de lucro dele naquele produto específico, o ciclo do produto dentro do sistema, quanto tempo o produto entra e sai, porque isso vai ajudar ele a gerir o estoque, né? A gente sabe que hoje não justifica uma drogaria ficar com o estoque lotado, né? Dependendo, não justifica. A logística está muito, muito eficiente hoje. Ver as curvas, né? Então, assim, não adianta nada, o cara, por isso que a gente fala, não adianta nada o cara ter um ótimo sistema, uma ótima contabilidade, uma ótima rede, se não usar. Tem que usar. Tem que usar. Tem que usar. Tem que usar. E tem de gente que não usa, rapaz. Não Ou então usa mal, usa pouco, né? Fica igual o carro, né? Compra, bota na garagem só para falar assim, eu tenho. Eu tenho um carro ali que tá ali, ó, é carro de garagem. Eu tenho uma contabilidade de garagem, uma rede de garagem. Um sistema de garagem, né? Não usa. Tem que usar, tem que usar. E isso pode impactar no sucesso dele. Com certeza. Pode não, eu afirmo que impacta no sucesso dele, né? Porque o sistema é essencial, a contabilidade também, a rede, e essa junção que vai ajudar ele a crescer. Bom, eu tive uma entrevista com um amigo, num outro episódio, e ele disse que nós somos a média, né? Essa é uma frase que as pessoas dizem, né? Mas é tão importante quando a gente ver isso na prática, né? Nós somos a média das pessoas que a gente tem próximo a gente, né? A nós, que essas pessoas nos fazem crescer, nos põem para frente, né? E diante de tudo que você falou aqui, eu posso chegar à conclusão que um grande empresário, um empresário de sucesso, ele é a média das pessoas que o cercam para que o negócio dele cresça, né? Sim. Os parceiros, a contabilidade, os próprios funcionários. Sim. Eu gosto de usar uma frase, nós estávamos até conversando agora há pouco, dividir para multiplicar, né? Sim. Então, assim, a gente tem que estar cercado de pessoas capacitadas, né? Cercado de pessoas capacitadas e que vá nos dar um direcionamento. Porque a gente não sabe tudo, todo mundo não sabe tudo, né? Mas que vai nos direcionar, que vai nos ajudar e que vai compartilhar ideias. Compartilhando ideias, crescimento e sucesso. Mas, e o que você falou é importante, porque é muito disso aqui, né? É uma troca de conhecimento. Eu aprendo contigo, você aprende comigo. Sim, e nós vamos afinando, né? Eu costumo brincar com o pessoal, falar que chegar a comentar de contabilidade, eu falo de contabilidade numa facilidade. Tá quase igual um contador já. Quem olha e fala assim, é contador, rapaz. Mas assim, tudo porque eu tô próximo a você e aí você vai aprendendo ali. É claro que a gente estuda também, tenta se inteirar aqui nessas situações, mas a grande verdade é que estando próximo de um bom contador, né, a gente fica bom e o nosso fica negócio bem mais fácil, né? Com certeza. Fica bem mais fácil, porque... E ter um bate-papo, cara, ter um bate-papo com o contador, expor suas necessidades, expor suas dúvidas. Não existe dúvida boba. Não existe dúvida boba. Toda dúvida tem um propósito. Né? E ela deve ser levada em consideração. Deve ser levada em consideração. Então, ligue, converse, expõe sua dúvida, expõe sua necessidade, que eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso. Vai trocar conhecimentos
e tem um know-how bacana aí para ajudar vocês. Legal, cara. Cara, bom, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Agradecer pelo tempo que você passou conosco aqui, por ter disponibilizado essa parte da tarde para a gente conversar. Eu sei da correria, não só de estar ali fazendo a gestão do seu próprio negócio, que é a Atual Pharma, né? Mas também do negócio de outros que estão com você. E é uma responsabilidade muito grande, sim, porque o sucesso do seu cliente, assim como eu sinto isso todo dia na rede, o sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso. É o nosso sucesso. Então, eu quero te agradecer imensamente e deixo aqui o espaço para você fazer suas considerações finais. Adão, eu agradeço demais a oportunidade. Para mim é um prazer estar aqui falando com você, falando com o seu público. Confesso que eu fiquei um pouco nervoso, primeira vez. Contador não é muito de aparecer, mas foi um prazer, cara. Foi um prazer que eu posso deixar para os nossos clientes, para os nossos futuros clientes, nossos parceiros. É que a gente está aí, tá batalhando, atrás de conhecimento sempre, renovando, investindo. E conte com a gente. Do mesmo jeito que conte com a rede Melhor Compra, conte com a Atual Pharma. Cara, eu que agradeço. Obrigado mesmo. Obrigado. Pessoal, bom, eu levantei, a câmera está ajustada para estar sentado, né? Mas faz parte. Mas eu quero agradecer a presença do Túlio, agradecer pela presença de vocês até aqui e dizer que em breve voltaremos com novos conteúdos, novos participantes, tá bom? Continue nos seguindo lá no nosso canal, curtam, divulguem e um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado, Túlio. Obrigado, Adão. Até mais.